Irmãos e irmãs, bendito seja Deus para sempre. Iniciemos esse encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta videoaula, iremos estudar o capítulo 1 da primeira sessão da parte 3 do Catecismo, onde nós já estamos acompanhando o tema que fala sobre a dignidade da pessoa humana, porém hoje, nesse encontro, nós vamos estudar os artigos do 3º ao 6º, que trata sobre a liberdade e a moralidade dos atos humanos. E para bem acompanharmos esta videoaula, vamos tomar o nosso catecismo e fazer a leitura dos parágrafos do 1730 ao 1802. 1730 ao 1802. Podemos iniciar então este momento de estudo com a seguinte pergunta: o que é a liberdade? Você que nos acompanha é uma pessoa livre? A liberdade é uma realidade ora idealizada, ora sonhada ou perseguida por muitos. Ela está na moda hoje em dia. O querer ser livre, o querer fazer o que der na telha, ou seja, eu faço o que eu quero. O catecismo nos ensina que a liberdade é o poder baseado na razão e na vontade de agir ou não agir. Portanto, de praticar atos liberados, como também a liberdade nos torna o homem responsável por seus atos. Diante disso, concluímos que a liberdade é um dom de Deus, é o poder que dele recebemos para decidir aquilo que desejamos para a nossa vida. Porém, é preciso compreender que o conceito desta está intimamente ligado ao de responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade, pois, como está expresso no Catecismo da Igreja, quanto mais o homem age livremente, tanto mais se torna responsável pelas consequências de seus atos. E ser livre, portanto, é compreender com maturidade que toda ação tem uma consequência, que pode ter conotação positiva ou negativa, de acordo com a escolha que fazemos. É infantil de nossa parte, portanto, agir sem assumir as consequências dos nossos atos. Então vejamos então alguns exemplos para ficar claro esta questão da responsabilidade e da consequência dos nossos atos. Por exemplo, há quem viva uma sexualidade aventureira e descompromissada, apenas buscando os prazeres do sexo. Mas quando se depara com uma gravidez indesejada, decide-se pelo aborto, alegando não ser capaz de assumir a criança, ou seja, a consequência do seu ato. Contudo, podemos fazer a seguinte pergunta: por que a pessoa, então, não pensou nisso na hora da relação sexual? Se não tem condições de criar uma criança, por que a fez inconsequentemente? Um outro exemplo da consequência dos nossos atos é o fumo. Há quem fume e não quer ter o câncer no pulmão, ou há quem coma demais e não quer engordar. Da mesma forma, há quem traia e não quer ser traído. No entanto, não se pode esquecer de que todo ato tem a sua consequência. Podemos tomar a palavra de Deus lá no livro do Eclesiástico, no capítulo 15, versículo 14. E a palavra assim nos diz:
Desde o princípio, Deus criou o ser humano e o entregou às mãos do seu arbítrio e o deixou em poder da sua decisão. Meus irmãos, aí podemos nos perguntar: por que o Senhor quis assim? Para que cada um de nós pudéssemos livremente aderir ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Senhor e Criador, e assim chegarmos à perfeição, chegarmos à santidade. O agir é moralmente bom quando as escolhas livres estão em conformidade com o verdadeiro bem do homem. A liberdade, portanto, faz do homem um sujeito moral, e os atos humanos, livremente escolhidos em consequência de um juízo de consciência, são bons ou maus. A dignidade da pessoa humana implica a retidão da consciência moral, ou seja, estar de acordo com o que é justo e bom, segundo a razão e a lei divina. Por causa da dignidade pessoal, o homem não deve ser obrigado a agir contra a sua consciência e, dentro dos limites do bem comum, nem sequer deve ser impedido de agir em conformidade com ela, sobretudo em matéria religiosa. No mais profundo da consciência, o homem descobre uma lei que não se deu a si mesmo, mas a qual deve obedecer e cuja voz ressoa, quando necessário, aos ouvidos do seu coração, chamando-o sempre a amar e para fazer o bem e evitar o mal. De fato, o homem tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus. A consciência é o núcleo mais secreto e o sacrário do homem, na qual ele se encontra sós com Deus, cuja voz ressoa na intimidade do seu ser. E a palavra de Deus, meus irmãos, é luz para os nossos passos. Devemos assimilá-la na fé e na oração e a pô-la em prática. É assim que se forma a consciência moral. E como orientação prática desse tema, por vezes deparamos com a necessidade de decidirmos moralmente e podemos recorrer à nossa consciência para podermos emitir um juízo reto, de acordo com a razão e a lei de Deus. Devemos, então, procurar sempre o que é justo e bom e discernir segundo a vontade de Deus, expressa na sua lei divina. Para isso, cada um de nós devemos nos esforçarmos para interpretar os dados da nossa experiência e os sinais dos tempos, as graças da virtude e da prudência. Aos conselhos, devemos recorrer aos conselhos de pessoas sensatas, como também recorrer à ajuda do Espírito Santo e dos seus dons. Portanto, em todos os nossos atos, principalmente em relação ao próximo, aos nossos irmãos, vale sempre a regra de ouro: não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse a você. Meus irmãos, proponho novamente a leitura do texto base do Catecismo para uma boa compreensão do tema aqui abordado. Relembrando que se encontra no Catecismo, nos parágrafos do 1730 ao 1802. E pegando também a sua Bíblia, podemos ir lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5 e versículo 1. São Paulo assim nos exorta: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Assim como
assim como Jesus foi o homem mais livre deste mundo, que possamos também ser homens e mulheres livres para o amor. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.